Vamos falar nessa aula das reações de substituição, sendo substituições em aromáticos. Nós já falamos, em outra aula, sobre a substituição nos anéis aromáticos. Porém, nessa aula a gente vai entender, como um substituinte ele pode entrar no anel aromático. Então, a gente vai falar da dirigência em aromáticos dos grupos orto e para-dirigentes. Então, nós já estudamos, as posições orto, meta e para, dentro do anel aromático. Nessa parte aqui da matéria, a gente vai falar somente dos grupos orto para dirigentes, que são substituintes que orientam a entrada dos grupos para as posições orto e para, que são as posições 2, 4 e 6, tomando o substituinte como um referencial. São chamados de grupos ativantes, pois esses substituintes facilitam a entrada do próximo grupo no anel, ou seja, ativam o anel aromático. Com exceção, a gente tem os halogênios. Os halogênios, são grupos orto para dirigentes, mas são fracamente desativantes, tá? Vamos falar agora dos grupos meta-dirigentes. São substituintes que orientam a entrada dos grupos para as posições meta, posições 3 e 5, tomando o substituinte como um referencial. São chamados de grupo desativantes, pois esses substituintes dificultam a entrada do próximo grupo no anel, ou seja, desativam o anel aromático. Efeito indutivo. O radical que está ligado ao anel o polariza, fazendo com que seja induzido. Então, a gente vai ter alternadamente, polos positivo, negativo e assim por diante. Aqui é negativo. Aí, a ordem de eletronegatividade, é o flúor, que é o mais eletronegativo, depois vem o oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, hidrogênio, tá? Essa ordem de eletronegatividade, é que vai ser introduzido aí no composto aromático. Então, olha só, vamos falar do primeiro exemplo aqui, que é o tolueno. O carbono do substituinte metil, que é esse carbono aqui, tá? Atrai os elétrons dos 3 átomos de hidrogênios, tá? A partir daí, os carbonos terão de modo alternado carga parcial positiva e negativa. Então, se aqui é negativo, então esse aqui é positivo, positivo, alternadamente, tá? Qualquer grupo alquila terá caráter negativo. Então, qualquer grupo alquila terá caráter negativo, tá? O que faz com que os carbonos de caráter negativo do anel benzênico sejam sempre os das posições orto e para. Então, posição orto, que são esses aqui em vermelho, e aqui também é uma posição para. Então, por isso que é chamado de orto para dirigente e ativante, tá? Agora, olha o exemplo que a gente tem aqui, do ácido benzoico. O carbono aqui, tá, desse grupo carboxila, ele já é positivo. Por quê? Porque o oxigênio aqui, ele é o elemento mais eletronegativo, tá? Então, como o oxigênio, ele é o mais eletronegativo, ele atrai mais, os elétrons, tá? Então, a carboxila, esse grupo aqui, vai ser meta, dirigente e desativante. Então, olha as posições meta aqui, tá? Sinalizado em vermelho. O cloro-benzeno, que é o nosso terceiro exemplo. Então, a gente tem aqui, um átomo de cloro, preso ao benzeno, e os halogênios, eles são compostos orto, são substituintes, melhor dizendo, orto para dirigentes, tá? Porque são substituintes fracamente desativantes. Vamos falar agora dos principais substituintes e suas forças dirigentes. Então, olha a ordem crescente de força dos substituintes orto para dirigentes.
Primeiro, a gente tem aqui, ó, os desativantes, que são os halogênios. Depois, o grupo alquila e arila, né, que são ativantes. E aqueles fortemente ativantes, o grupo alcoxi e acilamino. E aqui, amino e hidroxila. Então, olha o exemplo. Nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui, ó, o metilbenzeno, né, que é o tolueno. Quando ele reage com bromo, que é o halogênio, né, o bromo, ele vai ficar ou na posição orto ou na posição para, tá? Aí aqui eu tenho o fenol, né, que é o grupo hidroxila preso ao benzeno. Eu vou ter o ataque aqui, ó, do ácido nítrico, tá? Então, eu vou ter uma reação aqui de nitração. Então, o composto nitro formado, que é o NO2, vai entrar na posição orto ou na posição para. Já a ordem crescente de força dos substituintes metadirigentes, né? A gente vai ter aqui os fortemente desativantes. Aí a gente tem o ácido sulfônico, acila, carboxila, duxila, nitro e ciano. Então, olha o exemplo que a gente tem aqui. O nitrobenzeno, né, vai sofrer uma reação com halogênios, com cloro, né, uma reação de cloração, tá? E o cloro, ele vai entrar na posição meta, tá? Aqui do benzeno. Nesse caso aqui, a gente tem, né, o grupo carboxílico, né, preso ao benzeno, e na reação do ácido sulfúrico, onde vai formar o ácido sulfônico, observem que o grupo do ácido sulfônico, ele entra na posição também meta, tá? Obedecendo essa regra aqui da força, né, da ordem crescente, né, de força dos substituintes, tá?